Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane, trazendo para você aqui a 8ª aula, examinando a teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas. Vamos continuar, tem muita aula pela frente, vamos lá, pessoal, vamos nos animar. Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti. Se você desanimar, você perde a benção. Só para descontrair, viu? Não desanime de estudar a palavra de Deus, não. Priorize e será priorizado. Quando você priorizar o reino, o Senhor também priorizará as suas causas. Bom, às vezes as pessoas me veem falando tanto aqui, perguntam, nossa, essa bispa deve estar ganhando muito dinheiro fazendo essas aulas, porque ela insiste tanto. Eu já falei, repito, é tudo de graça. Eu recebo sim e não abro mão, é do meu galardão, é o que não me deixou desistir até hoje, não permite que eu desista. Eu quero investir em você, eu quero que você aprenda, eu quero que você cresça, eu quero que você evolua, eu quero que você também um dia faça alunos, discípulos. Então, bora para frente, vamos levantar, vamos estudar, porque você só vai crescer. Queridos e queridas, nós estamos aqui na 8ª aula, começando agora a 8ª aula desse estudo abençoado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te amamos, te adoramos, te glorificamos, pedimos a tua bênção, que o Senhor amplie nossa fronteira, que a tua mão esteja sobre nós e nos guarde de todo mal. Senhor, dirige essa aula de acordo com a tua vontade, com o teu querer, que seja feita, meu Pai, e ministrada pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A história interbíblica é o tema que estaremos estudando hoje. Um estudo adequado da Bíblia não pôde ser feito sem uma consequência aguda das diferenças nas atitudes e estruturas políticas, culturais e religiosas que existem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Supor-se-iam, logicamente, um certo desenvolvimento durante 430 anos que decorre entre os dois livros, mas as várias mudanças observáveis devem ser explicadas. É necessário, portanto, voltar-se na história até o tempo entre os dois testamentos, a fim de se apreciar mais completamente a situação pressuposta no Novo Testamento. A história interbíblica abrange o período entre a composição dos últimos livros do Antigo Testamento e a composição do Novo Testamento. Tal período marca a passagem do Antigo Testamento, Velha Aliança, para o Novo Testamento, Nova Aliança. Por isso, usa a expressão intertestamentário. Inter igual entre, testamentário igual testamento. Esse período teve a duração de aproximadamente 430 anos. Denominados ocasionalmente como 400 anos de silêncio, pois verifica-se um vazio dos registros bíblicos decorrente do silenciamento da voz profética. O Antigo Testamento encerra-se com os filhos de Israel sobre a denominação dos persas. No Novo Testamento, a Palestina é subserviente aos romanos. A história política que denota esta mudança incide em 4 partes: o período persa, o período grego, o período macabeus ou Asmoneus e o período da independência e o período romano. O período persa foi o período 430 a 332 a.C.
O período grego foi o período ano 331 a 167 antes de Cristo. Lembrando que aqui, né, é ao contrário. Os Ptolomeus e o Egito é o período 321 128 antes de Cristo. Os Seleucidas e a Síria, 198 a 167 a.C. O período Macabeus ou Asmoneus é o período 167-63 a.C. O período romano é 63 a.C. a 135 depois de Cristo. Sobre Herodes o Grande é período 63 a 4 a.C. Sobre os procuradores é 4 a.C. a 70 depois de Cristo. De tempos em tempos, os judeus expressavam sua insatisfação e os choques inevitáveis surgiam. Esse grupo reacionários aumentaram em números a tal ponto e os procuradores se tornaram tão implacáveis em suas políticas que a revolta aberta interrompeu-se em 66 depois de Cristo. Este foi o começo da Guerra Judaico-Romana de 66 a 70 depois de Cristo. Jerusalém foi tomada pelos romanos sob a liderança de Tito, o templo destruído e o sacrifício ordenado por Moisés foi cessado até o dia presente. A nação judaica cessou de ser uma nação e o judaísmo sofreu um golpe tremendo. Desenvolvimentos religiosos. Os dias do Novo Testamento, a população judaica encontrava-se dispersa por vários lugares. Além da própria Palestina, havia inúmeros judeus em Roma, Egito, Ásia Menor e etc. Leia Atos capítulo 2, versículo de 9 a 11, Tiago capítulo 1, versículo 1 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Tal dispersão, que recebe o nome de diáspora, tem razão diversa, começando pelo exílio para a Síria e Babilônia, e se completando por interesses comerciais dos judeus, e até mesmo em funções das dificuldades que se verificaram em sua terra natal. Esses quadros se apresentam como cumprimento claro dos avisos divinos acerca da dispersão que viria como consequência do pecado de Israel. Leia Deuteronômio, capítulo 28, versículo 64. Assim, o judaísmo acabou se dividindo em função da distribuição geográfica. Havia o judaísmo de Jerusalém, mais ligado à ortodoxia, e o judaísmo da diáspora, ou seja, praticado pelos judeus residentes fora da Palestina. Estes últimos encontravam-se distante das suas origens. Se até na Palestina os costumes gregos se impunham, muito mais isso ocorria na vida dos judeus em outras regiões. Estavam profundamente helenizados. Embora não tivesse abandonado o judaísmo, isso fez com que eles se preocupassem com o futuro das suas tradições e sua religião. Tomaram então providências para que o judaísmo não sucumbisse diante do helenismo. Uma delas foi a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, chamado Septuaginta.
Já que este idioma estava se tornando universal, havia o risco de que no futuro as escrituras não pudessem mais ser lidas devido à possível extinção do hebraico. Outras obras literárias foram produzidas, incluindo narrativas históricas, propaganda e apologia judaica, tudo escrito em grego e com influências gregas. Destacaram-se nessa época os escritores Filon de Alexandria e Flávio Joséfo. Tais escritos não foram aceitos pela comunidade de Jerusalém. Até a tradução bíblica foi rejeitada, uma vez que, para eles, toda a escrita sagrada devia ser produzida necessariamente em hebraico. Essa obra, no idioma grego, foi vista pelos ortodoxos como uma descaracterização do judaísmo. Para muitos judeus conservadores, o judaísmo era propriedade nacional e não devia ser propagado entre outros povos. Já os judeus da diáspora se dedicaram a conquistar gentios, graças a Deus, para a religião judaica. Tal fenômeno recebe o nome de proselitismo. Os novos convertidos eram chamados prosélitos. Leia Mateus 23, versículo 15, Atos 2, versículo de 9 a 11, Atos 6, versículo 5, Atos 13, versículo 43. Essa prática difusora, vocês não dando pausa, tá? E anotando e depois volta o áudio, porque se eu ler muito devagar, a aula fica muito comprida. Essa prática difusora da religião também foi adotada por judeus de Jerusalém, mas em escala bem menor. Os judeus da diáspora cresciam em números e em poder econômico. Isso se tornou incômodo para muitos cidadãos dos lugares onde residiam. A guarda do sábado e a recusa em participar do culto aos imperadores tornaram-se também elementos que atraíram a perseguição. Tendo muitos deles fugidos da opressão da Palestina, encontraram problemas semelhantes em outras terras. Grupos religiosos principais. O Novo Testamento observa a presença de partidos religiosos que eram desconhecidos no Antigo Testamento. A fonte principal de informação é encontrada nas obras de Flávio Joséfo. Ele escreve acerca de 4 desses partidos: fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Para efeitos de aprendizado, acrescentamos o grupo dos herodianos. Primeiro, fariseus. O grupo maior e mais importante é os chamados fariseus. A palavra em si significa separatistas, tendo sido provavelmente aplicada como impressão de escárnios aos oponentes. Nas tentativas de responder a problemas levantados por religiões intrusas, muitas ideias dormentes no Velho Testamento foram desenvolvidas e aumentadas durante esses 430 anos. A ressurreição dos mortos, os demônios, os anjos e a esperança messiânica. 2. Saduceus. Embora a origem da seita esteja perdida na obscuridade, o nome pode ter se derivado de um certo Zadok, que sucedeu Abiatar como sumo sacerdote durante os dias de Salomão.
pode ter vindo da palavra hebraica zodedikim, né? Que significa os justos. Os saduceus gabavam-se da sua fidelidade à letra da lei mosaica, em contradistinção à tradição oral. Esta era o partido da aristocracia e dos sacerdotes abastados. 3. Zelotes. Os zelotes representavam o desenvolvimento na extrema esquerda entre os fariseus. Estavam interessados na independência da nação e sua autonomia ao ponto de negligenciarem toda outra preocupação. 4. Essênios. Estes representavam o desenvolvimento na extrema-direita entre os fariseus. Eram uma ordem distinta na sociedade judaica, mas que uma seita dentro delas, sendo o elemento mais conservador dos fariseus. Eles enfatizavam a observação minuciosa da lei. 5. Herodianos. Os saduceus da extrema esquerda eram conhecidos como herodianos. Tirando o nome da família de Herodes, eles observavam suas esperanças nacionais nessa família e olhavam para ela com respeito ao cumprimento das profecias acerca do Messias. Queridos e queridas, a próxima aula nós já vamos trazer o Novo Testamento, panorama do Novo Testamento. Até lá, espero que você esteja se edificando com esta aula em nome de Jesus. A paz!